Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Meu nome é Lúcia Larratea, ou Lúcia L, e esse aqui é o canal Umbanda Inteligência Emocional, o lugar onde a gente bate papo sobre como saravar a nossa mente. A gente está aí desconstruindo um montão de coisas pouco a pouco, às vezes correndo, depende da condição que tenha essa vossa pessoa que está ali falando agora, que é a Lúcia Larratea. Galera, eu sei que eu tô demorando para colocar vídeo. Eu colocava vídeo uma vez por semana, né? Mas olha, eu tô trabalhando um monte e às vezes não dá tempo. Mas eu chego. Eu posso demorar, mas eu chego. E você? Você que está acostumado, que já faz parte da família, muito obrigada por estar aqui de novo. E se você está aterrissando agora por aqui, aí tem um montão de vídeo para você dar uma olhada. Tenho certeza que tem alguma coisa ou algumas coisas que você vai gostar de dar uma olhada. Faz aí uma viagem no canal e dá uma olhada, ok? Não esqueça de se inscrever, deixe seu comentário, dá o like, todo aquele monte de coisas que vocês que estão acostumados com o YouTube já sabem, né? Então vamos lá. Hoje é a continuação daquele vídeo do último vídeo que eu postei. O que guia você? Certo? Aí teve gente que foi muito bacana, que me escreveu tanto ali nos comentários do YouTube, como mandou também e-mail. Aí, no final do vídeo, eu disse assim, vocês comentem que depois eu conto pra vocês. E agora eu vou contar pra vocês o que é que me guiou por muitos anos. Até que eu, então, descobri a inteligência emocional. E é por isso que eu criei este canal, como um bandista e como uma grande apaixonada da inteligência emocional. O que me guiou por muitos anos é a mesma situação dos quais alguns subscritores me escreveram dizendo que passam atualmente. Que guia você? As minhas emoções. A grande maioria me escreveu assim: infelizmente, as minhas emoções. Gente, não precisem ficar tristes com vocês quando vocês se dão conta que as emoções de vocês estão guiando a sua vida, ok? Porque naquele outro vídeo eu comentei que a gente é escravo, né? A gente é muito escravo da vida, da gente mesmo, do que a gente constrói como vida, como a nossa história, né? Quando as emoções guiam a gente. E eu vou explicar por quê. Mas não precisa ficar triste quando são as suas emoções que guiam você. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu sempre digo que é muito importante que vocês tenham na mente que nós temos que ter um pensamento crítico de um lado, mas positivo do outro. Isso é super importante, porque se o pensamento crítico, de vez em quando sua balança desequilibra, e é natural, a minha também desequilibra muitas vezes, quando a balança desequilibra e a mente crítica, aquela mente não crítica no negativo, mas a autocrítica construtiva, quando a mente crítica sobe um pouco, e então ela pode deixar de ser totalmente neutra, totalmente construtiva, a capacidade de positivismo que você tenha, ela tem que poder subir também para equilibrar dentro da sua mente. Ou seja, quando você não é bacana com você e fica se cobrando muito, tipo, infelizmente, são os meus sentimentos que guiam a minha vida. Ok, mas se você foi capaz de responder isso, em primeiro lugar, você tem uma mente crítica que está funcionando. E isso é muito bacana, parabéns, você tá com o pé no autoconhecimento, você tá na estrada, cara, e isso é muito legal. E você tem que se dar beijinho no ombro, ok? Por quê? Porque você se deu conta, você reconheceu. Quantos anos a gente passa para poder se dar conta de alguma coisa, para desconstruir e voltar a construir uma situação dentro da gente. Não é fácil a gente se autoanalisar e reconhecer que alguns aspectos que nós estamos vivenciando na nossa própria vida, que é a gente que cria, e a gente se responsabilizar por isso. Isso é um ato de coragem, de bravura, sabe? De ser bravo, não bravo de brabo, de brabeza, de ficar com raiva, de bravura, de guerreiro da luz. Então, fique contente, você teve a condição de reconhecer que as suas emoções estão guiando a sua vida. Esse é o número 1. Segundo, olha, as emoções a gente não pode controlar, porque tudo que é controlado, que está baixo controle, pode, em algum momento, perder o controle sobre aquilo. E aquilo, qualquer situação que está baixo controle, a própria palavra já diz, né? Ela está sendo controlada. Existe uma série de situações
de ferramentas, de engrenagens que estão sendo utilizadas para controlar sob pressão, eu posso te dizer, porque não vai ser algo natural, é um controle que há sobre uma situação. Quando esse controle desaparece, aquela situação que antes parecia estável, ela está livre. E não todos estamos acostumados ou sabemos tratar com a liberdade. Normalmente, nós, como população em geral no mundo inteiro, nós temos uma inteligência emocional não muito evoluída. E se nós não temos uma inteligência emocional não muito evoluída e nos brindam a liberdade, a gente faz muvuca, né, gente? A gente faz um monte de meleca. Então, aquilo que estava controlado faz... e vai fazer tudo aquilo que não tinha feito até então. Então, assim, se a gente pensa nisso, nós não temos condições de controlar as nossas emoções. E tampouco é correto, né? Porque é aquele negócio, por que existem leis e por que existem multas? Eu vou dar esse exemplo, ok? Por que existem leis e existem multas? Porque a nossa sociedade necessita ser regulada, nossa sociedade civil, não somente no Brasil, nem somente em Portugal, no mundo inteiro. Nós temos uma sociedade civil que necessita ser regularizada por leis, por normas e por multas, que é um tipo de castigo, para que a gente obedeça, para que a gente não faça confusão onde não tem que ser feito. Por quê? Porque ainda falta consciência ao maior número da população no planeta Terra. Se todos nós tivéssemos a mesma consciência de construção, respeito, fraternidade e paz, não necessitaríamos das leis impostas, nem mesmo das normas e muito menos das multas, porque a gente saberia que a gente não deve ir no carro sem o cinto de segurança. Porque se o carro bate, porque a gente está correndo muito, que a gente nem ia correr tanto, o cinto vai salvar a vida da gente. E por isso que a gente deve colocar. Aí não precisa vir um policial ficar multando a gente, né? É a mesma coisa com os sentimentos. A gente precisa educá-los. Porque controlar não rola. A gente se deu conta, né? Eu me dei conta disso com os anos. Por isso foi que eu comecei a estudar inteligência emocional. Quando a gente tem as nossas emoções mais educadas, quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a regular mais a nossa pressão interna e externa, a gente como médium rola muito mais na conexão com o divino, ok? Então, fique feliz que você conseguiu identificar que são as suas emoções que regem a sua vida. E outra coisa, boa notícia, é normal. Nós, seres humanos, somos uma raça nesse universo fantástico que somos regidos normalmente pelas nossas emoções. E é uma das nossas grandes tarefas, que é aprender a regulá-las, regular essa pressão, essa doideira toda, ok? Então, é super importante que a gente comece a colocar num papel, que foi o que eu fiz, viu? Quais são as emoções que mais aparecem em você cada dia? Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que eu não sou mais assim, porque eu estive assim e agora eu estou de outra forma. Lembra que eu já comentei para vocês, né? O verbo ser e estar. Eu não sou e porque eu estou, Lúcia. Nós somos espíritos. Isso sim, eu sou um espírito. Atualmente eu estou Lúcia. Nesta vida encarnada que é a que eu me lembro, que eu tenho acesso de memória, eu estive muitas vezes irritada com o mundo, sabe? As coisas, eu não permitia que a vida fluísse, eu estava aprendendo. Então, eu tropeçava em muitas pedras e ficava braba com uma série de coisas que não tinha necessidade e fechava a cara para os outros e também para o mundo e não me dava conta que eu fechava para mim mesma. E aí eu comecei a colocar num papelzinho quais são ou quais eram as emoções que imperavam nos dias da minha vida. Existem, se você observa em você, existem emoções que são muito características nossas e que elas aparecem todos os dias, independentemente da situação que você esteja vivendo, ok? Pode ser com o chefe, pode ser com o namorado, pode ser com a esposa, pode ser com os filhos, com a sua família, com seus amigos, ou com o cara que você vai comprar um cachorro-quente na esquina. Não importa, mas vai aparecer até com animalzinho de estimação, gente, a gente consegue ver esse tipo de emoção, assim, ó, nas situações mais absurdas,
fúteis e superficiais. Essas emoções, que na maioria das vezes elas estão negativadas, elas não são negativas, mas elas estão negativadas, tipo ciúme fora de contexto, raiva porque uma pessoa chegou atrasada, tristeza profunda porque alguém não te deu atenção. Ou ficar chateado porque tirou uma nota ruim na prova, né? Ou ficar chateado que você não tem a família que você queria, né? Faltou o apoio do amigo ou da amiga na hora que você mais precisou, na hora que fundamentalmente você precisava, falharam com você. Ou você foi dormir de noite e o cachorrinho não veio dormir no pé da sua cama como você gostava. Ele foi dormir no pé da cama do marido ou da esposa. E isso incomodou, deu ciúme, invejinha. Existem emoções que elas estão presentes na vida da gente no diário. Essas emoções que estão no diário, que mais você sente, que mais borbulham em você, são as primeiras que você tem que trabalhar, ok? Vamos voltar ao ponto lá do começo? O que me guiava? Me guiava uma série de emoções que faziam com que eu ficasse triste muitas vezes, demais vezes. E normalmente essas emoções, conforme eu fui fazendo assim, para tirar a casquinha da ferida, eu fui encontrando o mesmo resultado. Era para chamar atenção. Uma das coisas que me marcou muito na minha vida, eu tinha 17 anos. E aí eu comecei a sair, né? Comecei a sair de balada, começar a descobrir, né? Uma vez por semana eu podia sair, minha mãe deixava eu sair e eu ia na discoteca. Eu não podia voltar muito tarde, né? Mas eu comecei a ir pra balada. Toda vez que eu vi um rapaz aí que eu tinha conhecido, ele era amigo meu. Eu não estava interessada nele como homem, nem ele em mim como mulher. A gente era amigo. E toda vez que a gente se cruzava dentro da discoteca, né? Eu dizia assim, oi cara, tudo bom? Como é que tá? Ele me respondia, eu tô tudo bem, eu tô bem. E tu, como é que tá? Eu sempre respondia a mesma coisa. Ah, eu tô mais ou menos. Aí, tá, passava, ele ia pro lado dele, eu ia pro meu. Teve uma vez que pela, sei lá, 15ª vez a gente tinha se encontrado, né? Aí ele me fez essa pergunta e eu já tinha a resposta. Eu disse, tô mais ou menos. E aí ele olhou pra mim e eu lembro que isso foi numa escada caracol, essas que tem assim, né? Porque era uma discoteca de 2 andares, matinê, galera, matinê. Era do final da tarde até, acho que era 9 horas da noite que terminava. E aí eu tava subindo e ele tava descendo. E eu respondi a frase sempre, né? Tô mais ou menos. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu queria saber por que você tá mais ou menos. E eu internamente lembro que pensei assim, consegui. Cara, era tudo um processo muito inconsciente que estava acontecendo comigo. Aí ele pegou na minha mão, me levou para um canto lá, né? E falou assim, Lúcia, o que está acontecendo com você? Me dá uma tristeza que uma moça tão bonita como você, uma mulher tão bonita como você, tá sempre de baixo astral. É um saco falar contigo. Toda vez que eu te encontro, eu quero ouvir. Eu tô legal, eu tô bem, pra gente bater um papo. E você sempre me responde que não tá bem. Se não tá bem, por que você sempre vem aqui arrumada? O que é que está acontecendo com você? Eu fiquei com vergonha. Sabe por que eu fiquei com vergonha? Porque, na verdade, não estava mal. Eu queria chamar atenção. Eu queria que alguém me desse atenção. Eu queria, nem que fosse dele. E olha que eu não estava interessada nele para namorar, nem para nada disso. Nem ele era amigo de algum carinha que eu tivesse com vontade de namorar ou de ficar junto. Eu só queria atenção. Eu levei muitos anos para entender isso, sabe? E claro que isso tem um matiz muito importante, mas aquilo me impactou muito porque eu não tinha me dado conta que eu estava fazendo todo esse processo aí de forma inconsciente para chamar a atenção. E aí, por que a pessoa tem que chamar atenção, né? Porque de repente a pessoa está precisando de carinho e não sabe, mas a gente tem que ser direto, né? A gente tem que dizer, eu tô precisando de um chamego, eu tô precisando de um cheiro, eu tô precisando de um abraço de urso, eu tô precisando de um beijo. Pode ser com língua, pode ser sem língua. Bom, depende da pessoa para quem a gente peça, claro, né? Mas como é que a gente vai ser direto se a gente não sabe o que está rolando por dentro? Então, aí, por isso que a inteligência emocional é tão importante, galera, e o autoconhecimento, viu? Por isso e tantos issos. E a gente precisa ter o senso crítico e a gente precisa ter um alto nível de ser positivos nessa vida. Bom, Lúcia, e agora? Me explica. E tem direito um dia de ficar down? Tem direito um dia de ficar bege? Tem direito de algum dia não ficar legal?
tem todo o direito do mundo, você está encarnado, é normal. A nossa vida encarnada, emocionalmente falando, e eu não sei se entre vidas é assim também, porque eu não lembro quando eu não estava encarnada. Mas aqui, onde a gente está agora, nesse mundo tridimensional, a nossa vida emocional, ela é uma montanha russa. A gente sobe e desce, é normal, gente. A gente está aprendendo a manter um determinado equilíbrio nas nossas emoções, ok? Não tem problema, você tem todo o direito sacrossanto de ficar bad, de ficar down, de não estar legal. É beleza. O que você não tem o direito é de transformar a sua vida num quarto escuro, para que você esteja numa zona de conforto, de vitimização, e não se permitir ser feliz e brilhar com toda a sua essência divina. É isso que você não tem o direito, ok? Porque você, assim como eu, nós nascemos para ser felizes e para brilhar na nossa essência. De repente, os caminhos não vão ser aqueles que nós montamos na nossa cabecinha. De repente, podem ser até melhores que esses. Mas para isso, a gente tem que aprender a fluir com a vida. Para isso, a gente tem que baixar o nosso ego. Para isso, a gente tem que aprender a se amar. E para isso, a gente tem que aprender a encontrar as nossas emoções, não controlá-las, mas educá-las. E ter essa consciência crítica que quando você se deu conta, naquele vídeo passado, que as suas emoções são o que guia você, não diga infelizmente, diga, cara, não é que elas estão me guiando até agora? Eu estava sendo escravo delas, mas como eu peguei agora no flagra, que flagra, que flagra, que flagra. Voltando. Mas como eu peguei no flagra, agora vai ser diferente. E aí, como você é o autor da sua vida, como você é que escreve o livro da sua vida, você vai escrever uma história de muita luz, certo? Então lembre disso. Fique feliz com a sua descoberta. Me guiavam as minhas emoções e vou contar uma coisa. Ainda me guiam. É, sim. Porque, como eu disse antes, é uma montanha russa. Tem dias que eu caio. Não tem nenhum guru no mundo, gente. Esse pessoal que está iluminado, esse pessoal que transcendeu muitas coisas que eu nem você ainda conseguimos transcender, eles também caem, porque todos nós estamos baixo a influência da matéria tridimensional, desse planeta fantástico, telúrico, que é a nossa Gaia. E se a gente está aqui, tá tudo certo. Porque é como o nosso espírito necessita, é o que o nosso espírito necessita para a evolução. Por muito que às vezes fique um pouco pesado, fique um pouco difícil. E quando fica pesado e difícil, você respira bem fundo e lembra que você veio com aquela maletinha correta, com todas as ferramentas dentro para você ser feliz e escrever a sua vida. Ok? Esse é o vídeo de hoje. Eu deixo um saravá fraterno para cada um de vocês. Que vocês não fiquem tristes porque vocês tenham sido escravos das suas emoções até o dia de hoje. Porque no momento que você se deu conta disso, você já não é mais escravo das suas emoções. Vocês disseram para elas, Eureka, eu estou aqui, vocês são minhas e eu era de vocês. E agora a gente vai encontrar um ponto em comum. E vamos construir uma estrada onde nós dois andemos de mãos dadas juntinhos. Eu vou conhecer vocês e muito obrigado por ter me levado até aqui. Mas agora nós vamos andar juntos para chegar numa estrada de amor e iluminação. E aí, galera, um beijo muito grande, que vocês tenham uma fantástica semana. Que Oxalá abençoe a cada um de vocês. Não esqueça, é maio, é mês de quê? De preto e preta velha, da nossa Aruanda, adorei as almas, né? Dos nossos queridos e amados pretos e pretas velhas que nos trazem tanta sabedoria. Eles sim que sabem de inteligência emocional, né, gente? Um beijo, um queijo. Namastê.